Canonga, qual que é o problema do Antigo Testamento? Então, na verdade, não existe problema no Antigo Testamento. Existe problema na leitura que se faz hoje de um contexto existente lá no Antigo Testamento. Que muitas vezes é literal, né? Perfeito. Vamos lá. A Bíblia, Marcelão, ela é uma revelação progressiva. O que é isso? Ela começa de uma forma, Deus se revelando, e Deus ele vai se revelando cada vez mais, ele vai se revelando cada vez mais, e ela vai, ou seja, progredindo, até chegar à máxima, que é Jesus Cristo. A máxima da revelação bíblica consiste no Deus encarnado, o Cristo. Então vamos lá. Quando você lê coisas no Antigo Testamento, hoje, e você quer analisar com os olhos de hoje, com a mentalidade de hoje, você vai achar coisas ali absurdas, porque de fato são absurdas hoje, mas na época não, naquele contexto não. Por mais que seja errado, por mais que não seja algo em essência bom, era assim. Exemplo, poligamia. Deus nunca disse para nenhum homem na Bíblia tenha várias esposas, nunca disse. Deus aceitava no Antigo Testamento. Tá, mas como? Não é questão de aceitar ou não, é questão que as pessoas faziam e ele não eliminava as pessoas por causa daquilo. Entendeu? Somente era assim, mas ele nunca disse, tem aí várias mulheres e tal. Não, a cultura era assim, não só no povo de Israel, mas em todo mundo. Uma cultura completamente machista. Então há pessoas que falam, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia é só um livro. Que relata, sim, um período extremamente machista? Sim. Ninguém pega um livro de história e fala assim, esse livro é escravocrata, porque ele relata períodos de escravidão no mundo. Não, esse livro não é escravocrata, ele só relata um período histórico de que a escravidão era normal, mesmo sendo ruim. Então vamos lá. Quando a gente entende que essa progressão chega em Cristo, a gente entende que tudo aquilo que existe no Antigo Testamento, que não passa pelo filtro de Cristo, não se aplica mais hoje. E o próprio Jesus fez isso. Quando Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, ele está retomando lá no Antigo Testamento princípios. E ele fala, por exemplo, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era a realidade do Antigo Testamento. Uma época que não existia poder de polícia, não existia ONU, não existia direitos humanos, então era o quê? Roubou, perde a mão. Matou, morre. Então Jesus fala, ouviste o que foi dito, lá pelos profetas, lá pelos juízes, lá pelos reis, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Vamos lá, isso que era vivenciado lá no Antigo Testamento, se aplica mais? Não, porque Jesus já disse, era assim, eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Ou seja, aquilo que existia no Antigo Testamento ficou sombra. Aquilo lá, então, também, se você olhar, era para evitar o caos também. Lógico, Porque, tipo, como eu disse, tudo que quiser. Era uma realidade em todo mundo aquilo ali. Se a gente parar para pensar, o princípio da ética moral hoje é basicamente cristão, ele vem da Bíblia. Basicamente cristão, exatamente. Até, na verdade, vamos falar antes da Bíblia, até o Código de Hammurabi já tinha ali vários princípios que, inclusive, foram utilizados na Bíblia, porque eram bons. Entende? A verdade é a verdade de Deus, independente de quem está dizendo. Entende? Então, volto a dizer, o problema não está no Antigo Testamento, mas na leitura que é feita dele. E aí, um problema clássico hoje das igrejas. Líderes sem formação, sem conhecimento, que pegam textos do Antigo Testamento e aplicam na literalidade conforme o bel prazer deles. Não, tá na Bíblia, é assim. Aí você pega, um capítulo antes e fala, tá, mas isso aqui? Não, isso não. Tá, então qual que é o critério de... não tem parâmetro. Qual que é o critério de isso se aplica e isso não se aplica? O Espírito Santo me falou. Fácil, né? O Espírito Santo me revelou. Aí é fácil, né? Não, o critério é Cristo. Isso se aplica em Cristo? Não. Por exemplo, um princípio clássico do Antigo Testamento, onde você colocar o seu pé vai ser seu. Um contexto de domínio, guerra, povos contra povos. Deus está dando para um povinho desse tamaninho que era o povo de Israel. Mesmo diante dos grandes impérios que vierem contra vocês, vocês vão prevalecer porque eu estou com vocês. E onde vocês colocarem os pés de vocês eu vou dar. Porque vocês só vão ir a lugares que eu digo para vocês irem, né? Deus direcionando o povo. Beleza. Aí o cara pega esse princípio lá do Antigo Testamento específico para aquele povo e quer aplicar hoje. Você vê isso em Jesus?
Você vê Jesus falando com seus outros apóstolos, onde vocês colocaram os pés de vocês é de vocês? Não. Muito pelo contrário, ele fala, se alguém pedir sua capa, dê também sua túnica. Dê até mais. Dê mais do que te pede. Pediu para você caminhar 1 milha? Anda 2. Você vê que já em Cristo o princípio é outro. E ele fala até, tipo, se você chegar num lugar, você declara paz ali. Né? Exatamente. E no contexto do Antigo Testamento era o quê? Chegou num lugar fora dos muros de Israel, não era paz, era guerra, porque assim era o mundo na época. Então, o problema do Antigo Testamento não é no Antigo Testamento, e sim na leitura que você faz dele sem entender que a revelação é progressiva. Ah, Candão, que você está jogando todo o Antigo Testamento no lixo. Lógico que não. Ali é a palavra de Deus, existe um acervo ali maravilhoso para nos dar pano de fundo para entender inclusive o Novo. Entenda, existe Antigo Testamento sem o Novo. Não existe Novo Testamento sem o Antigo, porque o Antigo é base para o Novo. Tanto que Jesus, ele remete aos profetas o tempo inteiro. Ouviste que foi dito, ouviste que foi dito, ouviste que foi dito, ouviste que foi dito. Ou seja, ele está retomando o pano de fundo ali para os judeus, que é o quê? O Antigo Testamento. Então, forma simples. Tô lendo o Antigo Testamento. O que aplica e o que não aplica? Tenha o óculos de Cristo. Cosmovisão cristã. Nossa, isso que eu tô lendo aqui não se aplica em Cristo. Então não é pra gente hoje. É a título de informação. Legal. Aprendi história. Retiro princípios. Se aplica diretamente? Não. Coisas que estão no Antigo Testamento que se aplicam em Cristo. Por exemplo, você tratar bem o forasteiro. Isso é um princípio do Antigo Testamento maravilhoso. Se aplica em Cristo. Amor ao próximo. Pô, o cara tá aqui, acabou de chegar, tá perdidão. Oh, recebe esse cara, ajuda esse cara. Entendeu? Vamos trazer pra nossa realidade. O imigrante hoje recebe, dá oportunidade de emprego, ensina português, refugiado, entende? Ou seja, aquilo tá lá no Antigo Testamento, mas também se aplica em Cristo. Agora, realidades ali das leis cíveis. Vamos lembrar, existem 3 tipos de leis. Lei moral, 10 mandamentos. Leis cíveis, que é o olho por olho, dente por dente, é o direito da época, entre aspas. E as leis cerimoniais, que é o que as pessoas se utilizavam para se chegar a Deus. Em Cristo a gente vê que a lei cerimonial caiu e a lei civil caiu. A lei moral, 10 mandamentos, permaneceu. Só que ele resumiu em 2. Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Amar Deus acima de tudo e ao próximo como você mesmo. Se você buscar amar Deus acima de tudo e ao próximo como você mesmo, você está buscando de todo o seu coração cumprir os 10 mandamentos. Maravilha. Então, para concluir, o problema do Antigo Testamento não está no Antigo Testamento, mas sim em uma má leitura do Antigo Testamento. Sem o quê? Conhecimento, sem capacitação e sem profundidade. Não adianta justificar erros dizendo que foi o Espírito Santo. Não. O mesmo Espírito Santo que inspirou pessoas para escrever aquele livro, aqueles livros, é o mesmo que nos capacita a estudar e conhecer com profundidade o que está sendo dito ali, entendendo que é uma progressão e a máxima é Cristo. Aquilo que não se aplica em Cristo é só história, é título de informação. Aquilo que se aplica em Cristo, sensacional, valeu. Agora, como eu disse, muito importante a leitura, muito importante porque é a palavra de Deus e nos ajuda muito a entender o novo, principalmente os evangelhos ali, que é a base, né, do evangelho de Cristo. E é isso.